No programa Hora Extra desta semana, você vai saber o que fazer quando o empregador não realiza o depósito do FGTS. Veja também os desafios e dificuldades do trabalhador negro no mercado de trabalho. E no bloco de entrevistas, a advogada Cíntia Barcelos fala sobre a diversidade sexual e de gênero nas empresas. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber o que fazer quando o empregador não realiza os depósitos do FGTS. Veja também os desafios e dificuldades do trabalhador negro no mercado de trabalho. E no bloco de entrevistas, a advogada Cíntia Barcelos fala sobre a diversidade sexual e de gênero nas empresas. O Hora Extra está começando agora. Muitos trabalhadores se perguntam como proceder em caso de falta de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Saiba o que fazer. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito de todo trabalhador. A empresa é obrigada a depositar o valor correspondente a 8% do salário pago numa conta vinculada ao contrato de trabalho. E o empregado só poderá sacar o benefício se for demitido sem justa causa ou em outras situações específicas. O problema é que nem sempre os empregadores fazem um depósito do FGTS regularmente, todo mês, o que está errado. Além disso, muita gente admite que não acompanha para ver se o seu direito está sendo respeitado. Você sabe se o seu empregador, a empresa onde você trabalha, costuma depositar regularmente, corretamente o FGTS? Olha, sinceramente eu não sei, eu não chego a acompanhar em relação a isso. Não, eu não acompanhava, não sabia, né? A empresa falava que pagava, né? Tanto é que quando eu fui para receber eu saquei, mas se pagou todos eu não sei. Não acompanhava. Nunca prestei atenção muito bem nessas coisas, não. O trabalhador precisa ficar mais atento? É possível ter controle do extrato do FGTS por meio de aplicativo, nos caixas eletrônicos ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário ter em mãos a carteira de trabalho com o número do PIS ou a carteira do cidadão. Se comprovar a ausência de depósitos, é importante procurar as unidades do Ministério do Trabalho. A denúncia é feita de forma anônima. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, só este ano 780 empregadores foram fiscalizados aqui no estado em relação ao pagamento do FGTS. Desse número, 95% das empresas apresentaram irregularidades. Constatou-se em muitos casos que o depósito do Fundo de Garantia é feito em atraso, ou o valor recolhido é inferior ao que é devido ao trabalhador. O auditor fiscal explica que o FGTS deve ser calculado tendo como base o valor total da remuneração, que inclui não apenas o salário base, como também comissões, gorjetas e gratificações que o trabalhador recebe. Infelizmente, observa-se que o número de empresas que não estão realizando o recolhimento de fundo de garantia tem aumentado naturalmente em função da crise econômica que o país tem vivido nos últimos anos. Infelizmente, a gente observa também que os valores de FGTS que têm sido constatados em relação às fiscalizações, o número de empregadores, de fato, com o débito é muito superior ao que se observava até 2014. Então, em termos percentuais, a gente estima que em torno de 30% das empresas do país hoje possuem algum tipo de débito em relação ao fundo de garantia. É importante saber que o depósito do Fundo de Garantia deve ser realizado até o dia 7 do mês seguinte. E as empresas também precisam deixar os funcionários cientes sobre os valores recolhidos. O Fundo de Garantia ele foi criado para dar um suporte financeiro para o trabalhador, principalmente no momento que ele mais necessita, que é o momento da rescisão contratual. Então, é muito importante que o trabalhador já faça o acompanhamento da regularidade do depósito durante o próprio contrato de trabalho, não aguardando esse momento de dificuldade, esse momento de desemprego, para poder buscar uma pretensão do Estado em relação a esse depósito. Ou seja, é muito importante que ele tenha essa vigilância e informe o Ministério do Trabalho, denuncie para que seja feito o processo de auditoria do fundo de garantia dele, tanto do seu contrato,
como dos demais trabalhadores da mesma empresa na qual ele esteja vinculado. O Brasil ainda precisa enfrentar adequadamente a questão da inclusão das pessoas negras no mercado de trabalho. Pesquisa mostra que há desigualdades, como a taxa de ocupação e o rendimento mensal do trabalhador negro em relação ao trabalhador branco. As oportunidades de trabalho no Brasil seguem marcadas por uma grande desigualdade vinculada à cor das pessoas. Se diante de uma crise econômica muitos trabalhadores perderam seus empregos, esse número é ainda maior quando se fala da população negra. A taxa de desocupação é de 14,4%, enquanto da população branca o número não chega a 10%. De acordo com o IBGE, mais da metade da população brasileira é formada por pretos ou pardos. Entretanto, entre os mais pobres, 75% são negros, sinal de que a desigualdade ainda existe. De acordo com a secretária de Combate ao Racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o preconceito ainda está presente no mercado de trabalho. É um número assustador, real, né? É uma pesquisa que dá conta de dizer para a gente o quanto o Brasil tem problemas, o quanto o racismo na nossa sociedade ele ainda está engendrado nas nossas condições de trabalho. Né? O negro no Brasil hoje ele tem dificuldade em aprender uma profissão e logo depois de aprender essa profissão ele tem dificuldade em se localizar nessas questões de trabalho. E quando estão localizados no trabalho, tem uma outra questão que é pior, ganham os piores salários. Além da dificuldade de entrar no mercado, outro problema é a diferença salarial. Também, segundo o IBGE, o rendimento médio mensal das pessoas negras é de R$ 1.460, enquanto dos brancos ultrapassa os R$ 2.600. Precisa haver o debate e uma cobrança do poder público, da inserção dos trabalhadores em condições iguais, existir um pagamento de um salário igual também. Nós precisamos de fiscalização, nós precisamos de uma ação do governo, tanto do Estado, quanto do governo federal, quanto dos municípios, dessa vigilância. Isso não pode acontecer. Nós não podemos concordar que no nosso meio exista esta diferença. E existindo essa diferença tem que ser corrigida e aonde tiver essa questão da diferença, as pessoas precisam ser convencidas, mesmo que seja juridicamente, a fazer o correto. O correto é dar o emprego, as condições corretas e o pagamento da valorização do profissional naquilo que ele está fazendo, e não a discriminação. No próximo bloco, a advogada Cíntia Barcelos fala sobre a diversidade sexual e de gênero nas empresas. Voltamos em instantes. A diversidade da força de trabalho, dada por aspectos do gênero, etnia, orientação sexual, idade, religião e deficiência, tem causado mudança de perfil, impondo às empresas novos desafios e demandas. Será que elas estão preparadas para valorizar a diversidade sexual e de gênero e combater o preconceito nas relações de trabalho? Na edição de hoje, a nossa convidada é a advogada Cíntia Barcelos, que vai conversar com a gente sobre a necessidade de se quebrar tabus para compreender a importância da diversidade sexual e de gênero nas relações de trabalho. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora Cíntia. Obrigada. O assunto, sobre diversidade sexual e de gênero é tabu, é novo e mesmo assim existe muita falta de informação. Por isso mesmo, por ser novo. Você poderia explicar para a gente o que é diversidade sexual? Hoje, quando a gente fala de diversidade sexual, a primeira questão que vem em mente é LGBTI, que são lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, transexuais e intersexuais. Então, é uma sigla que a gente trata da diversidade sexual para denominar todas essas identidades e também existem outras identidades. Certo.
Uma coisa é a identidade de gênero, outra coisa é a orientação sexual. Você poderia explicar essa diferença? Sim, orientação sexual é relacionado ao que eu sinto, com quem eu me relaciono. São pessoas heterossexuais, homossexuais, bissexuais e também assexuadas. E aí a gente trata da questão da orientação, que não é uma opção do indivíduo, é uma forma de viver, é uma questão natural de cada indivíduo. E aí a homossexualidade, assim como as outras orientações, também é. A identidade de gênero se refere a como a pessoa se sente e se porta em sociedade. Com que gênero eu me identifico? Com masculino, feminino, e também hoje a gente fala das questões não binárias, que não estão nem entre o masculino nem entre o feminino. Pode ser também dito como se fosse uma androginia, que transita entre os gêneros. É mais característico da palavra transgêneros. Então, identidade de gênero se refere a pessoas trans, transgêneros, transexuais, travestis, e orientação sexual se refere às pessoas homossexuais, heterossexuais, bissexuais e assexuadas. Eu posso ser uma pessoa trans e ter uma orientação sexual homossexual ou heterossexual, bissexual e também ser assexuada. Tá, você poderia falar um pouquinho rapidamente sobre cada conceito, né? Travesti, transexual, intersexual, que agora é um novo termo, né? Homossexual, enfim, todos esses conceitos, você poderia citar um pouquinho de cada um? Sim, a transexualidade é o direito que a gente fala, o direito de mudar. A pessoa, ela nasce com o órgão genital masculino ou feminino, com o que vulgarmente a gente chama de sexo, e não se identifica e passa a se portar e a querer assumir em sociedade o gênero com que ela se sente, com o gênero com que o cérebro dela imagina, se toca, e aí ela se identifica. Quando ela porta o sexo biológico ou o órgão genital masculino, ela pode se identificar com o gênero feminino e assim portar como mulher em sociedade. E o contrário, a pessoa transexual, o homem transexual, nasce com o órgão genital feminino e se identifica como homem ou desde a fase infantil, adolescência ou fase adulta. Transgênero é um termo mais abrangente que engloba também a questão da travesti. A pessoa travesti é uma mulher, ela se exerce como mulher em sociedade, mas porta o órgão genital masculino. Essa é uma característica, uma palavra, não que uma característica, mas uma palavra travesti extremamente brasileira. Em outros termos estrangeiros usa-se mais transgênero para abarcar todas essas questões. E a intersexualidade, a pessoa intersexual, é aquilo que chamávamos vulgarmente da pessoa hermafrodita. E é a pessoa que nasce ou geneticamente ou biologicamente portando uma incongruência ali dos dois gêneros. E aí pode ser feita uma cirurgia necessária para que se ela se identifique desde criança com relação à saúde, com aquele gênero que ela porta, se ela traz um órgão masculino mais avantajado ou feminino, se aquilo traz um problema de saúde, deve ser feita uma reparação. Mas o que hoje se entende é que o direito de não mudar, de não identificar aquela criança a partir de quando ela se identifique, é um direito também do ser humano e do indivíduo para que ela, nos seus documentos, possa portar aquilo que é compatível com a sua identidade. Certo. E qual que é o maior desafio hoje para a comunidade, a população LGBTI, no mercado de trabalho, doutora Cíntia? O maior desafio no mercado de trabalho é o respeito a todas essas identidades. Maior do que sabermos todos o que tudo isso significa, é importante respeitar, é importante ter sim o conhecimento, mas ser aberta para tratar dessas questões e olhar para essas questões. A empresa precisa enxergar a diversidade como uma questão natural
do ser humano, principalmente num sistema empresarial, num sistema de trabalho, onde essas questões elas vão acontecer naturalmente e, quando não acolhidas, elas vão certamente desembocar na Justiça do Trabalho como uma necessidade de reparação por um preconceito sofrido, por um assédio moral sofrido ou por algo pontual que de fato caracterize uma discriminação que, para além das relações trabalhistas, também é crime, muito embora não tenhamos uma legislação. A Constituição Federal e toda a legislação trabalhista proíbe a discriminação e isso, de uma forma ou outra, será punida, deve ser reparada. E aí é esse olhar além que a empresa precisa hoje ter para essa diversidade, não só sexual, mas para a diversidade como um todo, a diversidade racial, a questão da mulher dentro da empresa. Então, a empresa precisa se posicionar porque é certo, porque é justo e para além de corrigir injustiças. Bom, na prática, o que a empresa deve fazer para promover, a diversidade sexual? Mas essa pergunta nós respondemos no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje conversamos com a advogada Cíntia Barcelos, que fala sobre a diversidade sexual e de gênero nas empresas. Não saia daí. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a advogada Cíntia Barcelos sobre a diversidade sexual e de gênero nas relações de trabalho. Doutora Cíntia, eu perguntava no bloco passado como a empresa deve fazer para trabalhar a diversidade nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho. A empresa deve levar esse conhecimento e essa discussão para dentro e para além dos seus funcionários, principalmente os sócios, os gestores, precisam estar envolvidos e entender essa ideia para que depois essa discussão ultrapasse as diretorias, os setores de RH, mas principalmente entender o tema, levar esse conhecimento e discutir quais são os reais valores dessa empresa para que se possa avançar nesse tema. Certo, nós vamos ver agora um rápido vídeo do Carlos Alberto, que é um transexual homem, e vai falar sobre a experiência dele no mercado de trabalho. À primeira vista, ninguém percebe, mas Carlos é transexual. Ele conta que há cerca de 5 anos decidiu fazer a readequação de gênero. O estudante de enfermagem não se identificava com o corpo feminino e resolveu tomar hormônio para adquirir as características físicas do sexo masculino. Desde que decidiu passar por esse processo de mudança de sexo, Carlos enfrenta muitas dificuldades. Saiu da casa da família, hoje mora sozinho e há mais de 1 ano está atrás de uma vaga de trabalho. Sabe qual é o maior obstáculo para ele na hora de ser contratado? O preconceito, quando percebem que o registro civil não é compatível com a aparência. Em vários momentos, durante as entrevistas, a gente percebia esse olhar mais frio, mais distante do entrevistador, de não entender mesmo a situação. Talvez não é prioridade da empresa, eles não têm essa visão de empatia, Olha, uma pessoa trans, provavelmente tá difícil de empregar. Talvez eles deem prioridade para pessoas que tenham família, pessoas mais velhas. Não, acaba que a transexualidade não é uma prioridade de contratação. Histórias como a de Carlos são cada vez mais comuns. No Brasil, estima-se que hoje a comunidade LGBT, formada por lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, seja de 20 milhões de pessoas. Mas a discriminação ainda fecha muitas portas, principalmente para quem revela a identidade sexual pela aparência, como travestis e transexuais. Para eles, a dificuldade em conseguir emprego é ainda maior e, por isso, a maioria acaba recorrendo à prostituição para sobreviver. Então, doutora Cíntia, Carlos Alberto é o nome social dele, mas a lei garante que a empresa o contrate com esse nome social, mesmo ele não tendo mudado no registro civil?
Ele deve ser contratado pelo nome social, porque hoje nós temos Decreto Nacional da Presidência da República de 2016, autorizando o uso do nome social no serviço público e também pode ser usado por aparência e analogia no serviço privado. Além disso, como uma norma para o serviço privado também, existe hoje, em decorrência desse decreto nacional, uma norma da Receita Federal autorizando o uso do nome social no CPF. Então, as empresas precisam já se adequar, porque, embora não tenhamos uma legislação federal autorizando essa questão, nós já temos uma normatividade no Brasil e avanços, considerando que essa falta pode causar prejuízo não só para a pessoa, mas também para a empresa. E todos deveriam ter esse acesso de trabalho. De fato, é um tabu a contratação de pessoas transgêneros e pessoas trans como um todo dentro do ambiente de trabalho. As empresas precisam discutir isso e as pessoas precisam utilizar o seu nome social e precisam se empoderar de quem são para buscar esse mercado também. Não é fácil, mas é o que precisa acontecer. Com certeza. E há empresas que se destacam na diversidade sexual, em promoção da diversidade? Sim, hoje no Brasil nós já temos empresas que praticam boas práticas, principalmente empresas multinacionais. Existe um fórum de empresas e direitos LGBT com sede em São Paulo e que trata da filiação e da discussão desse tema das grandes e das maiores empresas no Brasil. Então já temos boas práticas, precisamos avançar, é uma questão ainda de fato incipiente no Brasil, que revoluciona muitas questões, como na Parada do Orgulho LGBT esse ano em São Paulo, em junho. Várias empresas vestiram a camisa da diversidade, foram pintadas de arco-íris para reivindicar direitos para os outros, os direitos humanos. É preciso mais do que vestir a camisa, mas as boas práticas, elas podem acontecer, elas estão acontecendo e é preciso a preocupação com a questão interna e a discussão para além disso. Com certeza. E a justiça em geral, né? O que ela tem falado sobre homofobia, sobre preconceito? A justiça, ela tem sim condenado a questão da homofobia, da transfobia, ou como o movimento social denomina de LGBTfobia, como preconceito, como atos discriminatórios quando acontece. E as condenações, elas vêm variando e vêm aumentando ao longo dos anos por todo o Brasil. Já existem muitas decisões condenando empresas por preconceito, muito embora isso não seja muito divulgado, mas as empresas de fato, elas estão sendo condenadas por essa falha e para além das condenações judiciais, existe também o desgaste dessa imagem nas mídias sociais, que pode provocar também uma perda de receita inimaginável para as empresas que não controlam, não fazem a gestão disso quando acontece esse fato. Então, por isso que a empresa precisa discutir, precisa haver canais dentro da empresa para essa discussão, para esse entendimento e para esse acolhimento, para que isso não seja feito de uma forma judicial, se repare não só em prejuízo da própria empresa, mas principalmente em prejuízo daquele funcionário que não fica na empresa, que sai, que não suporta, que não tolera, e a empresa perde um talento e as pessoas perdem em direitos humanos, em questões sociais também. Cíntia, você lançou recentemente a cartilha Demitindo Preconceitos. Por que a ideia de escrever essa cartilha? Bem, a cartilha Demitindo Preconceitos, ela surge de uma escuta de muitos anos em relação à questão do preconceito que eu acompanhei das pessoas que vieram falar para mim das suas uniões. E o preconceito sempre existe nas questões, seja de homossexualidade, seja de transgênero, e eu resolvi materializar esses conceitos e trazer algumas outras informações, fazendo recorte também das outras diversidades, não só a diversidade sexual, mas a questão da diversidade racial, religiosa, da questão da mulher, da questão da deficiência que está presente na empresa e que, de fato,
todos os preconceitos, tem ali a questão do crime de ódio muito forte, de uma base comum, e aí eu trato dessa questão como informação, como educação e uma necessidade hoje para as empresas. Você poderia mostrar a cartilha de novo e falar onde que a pessoa pode adquirir a cartilha? A cartilha pode ser adquirida através do meu site e também nas minhas palestras. Ok, doutora Cíntia, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos sempre importantes. Obrigada, muito importantes. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a advogada Cíntia Barcelos sobre a importância da promoção da diversidade sexual e de gênero nas relações de trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela rádio web. Até a próxima semana.